padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Seja para você a experiência bonita de estarmos juntos aqui, congregados ao redor da amada Mãe Maria para escutar a palavra santa de Deus. Seja para você um momento de fortalecimento na fé. Eu sinto uma grande alegria por estar em comunhão com você, orando com você, por você, mas também pedindo e precisado que sou da sua oração. A oração e a escuta da palavra de Deus que nos capacitam para contemplar a situação atual do nosso mundo. Quando nós não podemos deixar de constatar uma impressionante difusão de numerosas situações sociais e políticas que causam desordem social, anarquia, guerra, injustiça e violências contra o outro. Para vencermos esta avalanche do mal, a nossa família humana precisa valer-se do patrimônio dos valores morais que encontramos nesta fonte perene do Evangelho. Por isso precisamos de escutar diariamente a palavra de Deus, proclamá-la nas nossas casas, nos nossos ambientes, para que ela possa, como uma semente, nos germinar na novidade do amor de nosso Deus. Acolhemos esta palavra com alegria. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo ainda, é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ouvindo isso, os discípulos ficaram muito espantados e perguntaram: então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: vê, nós deixamos tudo e te seguimos, o que haveremos de receber? Jesus respondeu: em verdade vos digo, quando o mundo for renovado e o Filho do Homem se sentar no trono de sua glória, também vós que me seguistes, havereis de sentar-vos em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos por causa do meu nome, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Muitos que agora são os primeiros serão os últimos, e muitos que agora são os últimos serão os primeiros. Amado irmão, amada irmã, quando o Senhor diz que dificilmente entrará um rico no reino dos céus, não o diz por discriminar, mas nos adverte a respeito do risco que todos nós corremos, com o muito ou com o pouco, de sermos apegados, fechados. E ele exatamente insiste nesta compreensão e neste risco que todos nós corremos, porque podemos correr o risco de fazer questão ou de nos apegar a coisa que vale pouco ou não tem muita importância. O Senhor diz: é mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Ao dizer assim, portanto, ele nos adverte, chama-nos a atenção que os bens materiais à nossa disposição, para o nosso bem, para a solidariedade entre nós, não pode nos aprisionar e nos fazer incompetentes para a generosidade, incapazes de nos abrir solidariamente para com os outros. Este é um cuidado muito importante, uma atenção redobrada que somos chamados a ter. Basta lançarmos um olhar sobre o nosso mundo e sobre a vida do nosso tempo, constatando cenários de miséria, de exclusão social, de irmãos e irmãs que morrem de fome, de pessoas que estão nas nossas ruas, de pessoas que vivem abaixo da linha da pobreza, portanto feridos terrível e vergonhosamente na sua dignidade. Tudo isso
fruto da mesquinhez e do apego, pela falta de intuições para uma organização solidária da sociedade e pela falta de solidariedade nossa entre nós mesmos. Quando ouviram isso, os discípulos ficaram muito espantados e até perguntaram: então, quem pode ser salvo? Pois é verdade, a nossa salvação inclui a experiência da nossa conversão e da liberdade que nós precisamos construir, conquistar e vivenciar em relação aos bens. Não conseguimos por nós mesmos. Por isso o Senhor olhou para os discípulos, certamente com compaixão, e disse-lhes: para os homens isso é impossível, mas para Deus tudo é possível. Para Deus tudo é possível pela graça que Ele nos dá. A graça de compreendermos o caminho da nossa vida numa outra dinâmica e de nos libertar. Pedro então diz: nós deixamos tudo e te seguimos. O que haveremos de receber? É aí que está exatamente o ponto que nos desafia. O que haveremos de receber? Tudo fazemos sempre em troca, por vantagem. Se é verdade que o trabalho que fazemos é reconhecido no sustento que dele tiramos, naquilo que experimentamos da nossa dignidade, no entanto, nós precisamos colocar no nosso coração a lógica que preside a dinâmica da generosidade. Numa confiança incondicional que somos chamados a depositar em nosso Deus, quando Ele diz: aquele que tiver deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos, campos, por causa do meu nome, isto é, em nome da generosidade, do bem, da solidariedade, receberá 100 vezes mais e terá como herança a vida eterna. Deus nos desafia. O nosso desafio só pode ser enfrentado na medida em que começamos a exercitar uma grande confiança em Deus, para nos libertar desta mesquinhez e de tudo aquilo que estreita o nosso humano e nos torna incapazes para a generosidade. Vamos suplicar esta graça, sobretudo para que nós possamos viver a nossa missão e a nossa condição de chamados por Deus ao amor, à vida, nós possamos dar conta da tarefa que Ele nos dá, sendo no coração do mundo, pela generosidade, servidores. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria da ermida da padroeira do estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, Mãe de Misericórdia, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa, do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja
sua casa, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente